Bem-vindo de volta ao Preto Dinheiro. Eu sou Isa Barros, gosto de falar de negócio e empreendedorismo. Eu já falei que vocês gostam também, que vocês estão acompanhando aqui, curtindo, seguindo, comentando. Mas eu tenho aquele pedido de sempre. Galera, segue a gente no YouTube, se inscreve lá no canal, aciona o sininho, porque tem conteúdo muito bom e uma galera boa pra caramba fazendo e acontecendo, passando por aqui também. E meu co-apresentador tá aqui do lado, que não pode faltar. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão passando aí neste período pós-Dia dos Namorados? Que estavam... Passando raiva não vale, galera. Tinha uma galera meio como é que vocês triste estão aí. passando? Mas a gente tá aqui de novo pra trazer outro episódio, pra falar de coisa boa, pra deixar todo mundo menos triste pós-Dia dos Namorados, né? É isso. Eu tenho considerações a falar, porque a gente falou de coisa boa no Dia dos Namorados. Então, a gente tava falando de mais coisas boas aqui. E hoje a gente tá com uma convidada que... Eu acho que dá até pra gente pensar aqui quantas vezes ela foi citada aqui já. Milhões de vezes, galera. Tanto offline como online. É super conhecida. Se Pelo você amor não de conhece, Deus. você tá no rolê errado, tá? Não tá falando de negócio, não tá falando de empreendedorismo. Quando junta essa frase aqui, ó, negócio e empreendedorismo, temos a nossa convidada aqui. Que ela foi citada aqui inúmeras vezes, né? É isso. Obrigado por ter aceito nosso convite. Estamos aqui com a Daiane. Daiane, muito thank you por estar sentada aqui trocando essa ideia com a gente. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Toda vez que alguém citar o nome dela, a gente vai abrir uma contagem assim. Exatamente. Vamos começar a contar. Mas é legal que a gente tem um universo de empreendedorismo, passa por aqui, lembra o seu nome. E eu gostaria que você se apresentasse formalmente para a galera saber quem você é de verdade. E aí a dinâmica de apresentação são 3 perguntinhas básicas e bem simples. Quem que é a Daiane? Qual que é o maior sonho dessa pessoa, dessa Daiane, e como ela se vê daqui a 5 anos? São basiquinhas as perguntas. Não é um pitch, não precisa fazer em 2 minutos. Tranquilo, a gente tem tempo para trocar Pode ser um ideia. pitch de 10 minutos, né? Pode. Entendi. Pode e 5 minutos para a pergunta. Tá, depende de quem pergunta, né? Uhum. Para algumas pessoas eu sou a prefeita, para outras pessoas eu sou a pessoa que manda em tudo, para outras pessoas eu sou só uma garota tentando mudar o mundo, e para outras pessoas eu sou só uma pessoa qualquer que está sonhando fazer coisas que ainda não foram feitas. Sim. E que na maioria das vezes são bem impossíveis de serem realizadas. Mas a gente está por aí tentando fazer as coisas. Mas pensando em apresentações formais, eu sou a Daiane Almeida, eu sou baiana que nasceu em São Paulo. E isso é bem interessante porque a minha família inteira é do interior da Bahia. Eles moram num quilombo no interior da Bahia. Mas eu nasci aqui em São Paulo porque os meus genitores vieram para cá tentar uma vida melhor, fugindo da seca ali mais ou menos na segunda metade da década de 80. Então eu nasci aqui, cresci aqui, mas com esse desafio cultural de em casa ter todas as referências de um quilombo e fora de casa ter todas as referências de uma cidade grande que é São Paulo, que é uma das maiores metrópoles do mundo. Cresci na periferia aqui de São Paulo, então sou uma pessoa que é da Zona Leste, tenho um carinho imenso pela Zona Leste, adoro a Zona Leste. Especificamente Ferraz de Vasconcelos. Mas Então, ela é maneira, eu gosto também. 4º município mais pobre de São Paulo. Então, cresci não necessariamente numa situação de extrema pobreza em casa, mas num contexto social de poucos acessos, né? Então, com algumas dificuldades ali. E é interessante porque eu cresci vendo o empreendedorismo acontecer. Então, dentro de casa dava para ver isso acontecer. Essa coisa de não ter um emprego formal e usar o empreendedorismo primeiro numa lógica de necessidade, porque eu preciso pagar as contas e fazer as coisas acontecerem, mas num segundo momento disso também se tornar uma possibilidade, de também vir a ser uma escolha. Então, acho que é meio diferente a gente pensar sobre isso, porque geralmente as pessoas começam a empreender, pelo menos na periferia, na sua maioria, e eu falo maioria porque tem as exceções, e aí a gente está falando lá da década de 90, né? Um pouquinho antes, dessa coisa que não tinha internet, tinha celular e essas coisas todas, se empreendia muito por necessidade, porque você tinha que pagar as contas e tinha que sustentar os filhos. Mas em algum momento, na minha casa,
isso vira para um empreendedorismo por oportunidade, porque fazia mais sentido ter um emprego em que você era o seu próprio patrão, do que ter um emprego formal, tanto por uma questão de ganhos, quanto por uma questão de autonomia. Então, eu começo a trabalhar aqui, funciona para mim, eu paro de trabalhar a hora que funciona para mim, e as coisas começam a se organizar de uma outra maneira. E isso meio que me chama a atenção, e aí eu começo a me envolver cada vez mais, e aí entra com aquela coisa de, então, faz uma anotação aqui, faz uma anotação ali, coloca no caderno quantas pessoas precisam pagar a gente, quais são as datas de pagamento, veja se as pessoas já receberam, se a gente já recebeu. E aí você começa, de forma indireta, a administrar um negócio sem nem perceber. Legal que veio dentro de casa, e aí transformou de necessidade para oportunidade, que é muito legal. A gente vê a maioria que vem da periferia, é uma área de estudo minha, vem da periferia, elas empreendem por necessidade, e essa pegada na década de 90 foi essa virada de chave. Então a pessoa já começa num berço já empreendendo com... sei lá, 6 anos de idade, ela está lá fazendo a contabilidade da Era empresa. 8. Calma, né? Não exagera, não. Precisando aprender a fazer umas contas, escrever o nome e tal. Aí a gente, né, com 8 anos já dava para fazer isso. Mas aí eu corto essa história já mais para frente, porque eu acabei inventando de fazer faculdade, o que não era uma coisa normal naquela época. E de verdade, não era normal as pessoas numa periferia fazerem faculdade. A ideia era, o mais importante de tudo é você terminar o ensino médio. Então, termina o ensino médio. Para arranjar um emprego bom. Não. Eu sou mulher, então você termina o ensino médio. Depois disso, você vai arrumar alguém. Você vai ter filhos, vai ser dona de casa e é isso. O script é outro. O script é outro, Eu vi de uma coisa que minha mãe falava, não, vai casar não, primeiro você vai estudar. Então, mesmo sendo de um contexto também de escassez, então foi diferente o discurso. Essa lógica do estudar, pra mim, ela veio num outro lugar que foi quando eu aprendi que eu era uma pessoa negra. E eu aprendi que eu era uma pessoa negra muito cedo. Eu não tive a oportunidade de, daqui muitos anos, ou recentemente, eu descobri isso muito cedo, que era, você precisa saber que você é uma criança negra e que, automaticamente, por você ser negra, as pessoas vão achar que você é pior do que elas. Isso, hoje em dia, tem um nome, que é o viés do desempenho. Mas, naquela época, a gente não chamava assim. Então, e não chamava de racismo, não chamava dessas coisas. É só as pessoas vão te ver, as pessoas vão ter preconceito contra você. As pessoas têm preconceito contra negros. Inclusive, as minhas tias, até hoje, elas não falam a palavra racismo. Elas falam, as pessoas têm preconceito contra negro. O preconceito contra o negro ainda é muito forte. E aí, eu fui educada para performar melhor do que as outras pessoas. Para você enfrentar com mais facilidade o preconceito que ia receber. Na verdade, era num lugar de eu não quero que ninguém tenha nada para falar da minha filha. Então você não vai dar motivo. Então você vai andar sempre muito bem arrumada, com o cabelo muito asseado, com a roupa extremamente limpa, impecável, sem nenhum amassado, e você vai tirar as melhores notas na escola. Então era na lógica de tirou 9, mas por que não tirou 10 se você só estuda? Se tirou 10, você não fez mais nada além da sua obrigação. Eu gostei da frase dela, porque talvez esteja desconstruindo para você que está assistindo. É uma frase que eu escutava. Eu não quero que alguém fale mal da minha filha. Então, minha mãe também me colocou nessa posição, tipo, você precisa ser a melhor da escola. E eu acabo me vendo como a melhor da escola. E as pessoas hoje que eu vejo, que tem uma performance muito alta, escrever um livro, que são negras e estão nesse universo, elas passaram por essa frase. Sim. Na verdade, eu acredito que talvez nem todas as pessoas negras tiveram, de fato, a chance de concretizar, né, essa performance, de realmente performar, realmente ser o melhor aluno ali. Mas o incentivo pode ter certeza que boa parte recebeu. Você vai ter que fazer 2 vezes melhor, você vai ter que fazer mais. Você não pode fazer igual, porque você vai ser considerado menos. Então, não é que você, sei lá, você quer ser jogador de futebol, não é que você vai ser um jogador de futebol, você vai ter que ser nível Pelé, nível Neymar, você vai ter que ser nível Ronaldo. Você tem que pensar nisso. Em qualquer coisa, né? Claro, tô dando um exemplo aqui bem geral, mas todo mundo ouviu isso, né? Eu também ouvi a mesma coisa. Eu faço parte desse time aí, por isso que eu falei isso, né? De quem não conseguiu performar tão bem em todas as áreas, assim, estudando. Mas é uma coisa que eu acredito que boa parte da população negra passa também, né? De precisar performar, precisar ser 10 vezes melhor, porque senão
você não chega. Simplesmente você não alcança os lugares que você precisa chegar ali, né? Os números, eles vieram só depois da vida adulta. Foi depois da vida adulta compartilhando experiências e ouvindo as histórias de outras pessoas, que eu ouvi muito 2 vezes melhor, 10 vezes melhor. Mas em casa você precisa ser a melhor. Não importa quantas vezes, você precisa ser a melhor. Você precisa ser o destaque positivo, essa pessoa melhor, porque eu não quero que ninguém tenha nada para falar de você. Então, veio num lugar muito de proteção. Então, ser a melhor e, consequentemente, acabar estando num lugar de destaque, que é um lugar que a gente sabe que hoje é um lugar muito perigoso, porque é onde você, de fato, é atacado. Naquela época, era visto como um lugar de proteção. Porque você vai ser tão boa, e aí talvez numa lógica de você vai ser tão boa quanto quem não parece com você, que isso vai te proteger. Que não vão ter motivo pra falar de você. Exatamente. Mas ela tem as melhores notas. Ela é a melhor do colégio. A roupa tá sempre limpa. Mas o cabelo tá sempre arrumado. Mas chega sempre no horário. Então, vai falar o quê? É quase aquele vídeo da Patrícia Ramos que ela fica... mas Patrícia... ninguém consegue terminar a frase. Porque é isso. É bem essa lógica. E eu acabei, de fato, me tornando a melhor aluna da escola. Eu lembro que no Ensino Fundamental 1, eu recebi um prêmio de melhor aluna da cidade em que eu morava. Que era o tal do Troféu Paulo Freire. Que era entregue aos melhores alunos e tal. Então, eu me tornei uma delas. Pergunta que não quer calar. Ganhou Laura Acadêmica também? O que é Laura Acadêmica? É quando você é o destaque da universidade, dentro do período que você está cursando. Da universidade. E, cara, isso que aí não faltou, sempre entregou os trabalhos, isso aí é... Isso me deu uma dor de cabeça gigante. Porque cortando aí para a universidade, eu fui para a universidade por causa do ProUni. Porque assim, eu queria fazer universidade e não tinha caminho. Ninguém no meu entorno sabia um caminho para fazer universidade. Então, eu meio que... decidi que eu ia fazer... isso é muito engraçado de falar em voz alta. Mas eu decidi que eu ia fazer universidade por causa do Carlton Banks. Porque eu assistia Um Maluco no Pedaço e o Carlton era fissurado em tirar boas notas para entrar em Princeton. É verdade. E eu falei, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar boas notas. Não que eu fosse entrar em Princeton, obviamente. Mas... eu vou tirar boas notas porque eu vou conseguir entrar numa faculdade. Porque se o Carlton, que parece comigo, literalmente, que é pequeno, fala que ele vai fazer isso, eu também vou. E aí eu vou ganhar meu espaço entrando, né? Igual ele fala, ele passa... É uma boa referência, assim. Não, é engraçado, ela mas tá é rindo, legal. mas eu tô lembrando aqui que eu também assistia e ele falava... E tanto que com 16 anos eu tive a ideia de falar... Cara, eu vou morar fora, 16 anos. Eu não tinha dinheiro pra pagar a passagem aqui dentro. Mas Carlton Banks te incentivou a fazer outras coisas. A fazer a universidade lá fora. Pois, e é importante dizer que nessa época eu não tinha consciência do que era nacional ou internacional na TV. Porque passava tudo dublado, pra mim era a mesma coisa. Tipo, eu não sei que realidade é essa que tá lá fora. Mas enfim, aí acabei terminando o ensino médio. Assim, prêmio no Ensino Fundamental 1, prêmio no Ensino Fundamental 2, prêmio no Ensino Médio. Então, imagine a parede dessa pessoa em casa, né? Medalha de quê? Meu Deus, escolhe aí o que você quer. Mas vai estar aqui prêmios. Vai diplomas. Olha lá, ó. Não tá bem assim, não. Fiquem tranquilos que não tá bem assim, porque eu não tenho mais esses troféus, essas coisas todas. A vida foi deixando pra trás. E aí, quando eu acabei conhecendo uma psicóloga, e aí eu fiz o teste vocacional, e aí no teste vocacional deu uma série de coisas, eu fui tentar entrar na universidade por essa série de coisas que tinham dado na época. Aí vem toda aquela situação, né, meio frustrante, assim. Então, eu tentei turismo na PUC. Passei. A gente está falando que o ano é 2008. R$914 a mensalidade para uma pessoa que era aprendiz administrativa e recebia 315. Eu ia falar, mais que um salário, no caso. Naquela época era... O salário era mais ou menos uns 680 naquela época. Era alguma coisa assim, 650, era um negócio assim. Gente, que bizarro, mas para turismo. Para turismo. E que turismo é PUC, né? Eu ganhei uma pessoa que tinha feito PUC. Assim, eu trabalhava num escritório de advocacia. E aí, eu tinha ido trabalhar nesse escritório. As pessoas, tipo, cara, você é inteligente pra caramba. Porque eles me conheceram porque eu tinha feito uma redação sobre Dom Casmurro. E eles leram a redação e ficaram chocados porque não tinha nenhum erro de ortografia, nem de concordância, nem eles de nada. também não devem ter lido o livro. Pode ser também. E aí fala, cara, que resumo fantástico. Pode ser. Muito tipo, bom, né? Alguém leu o livro e falou, eu não preciso mais ler. Eu li à toa. Devia ter lido. Devia ter pego aqui da Daiane. Pô, melhor que isso, só 10 disso, né? Eu lembro que eu tive que fazer uma redação igual
porque eu fui obrigado a ler esse livro. A gente tá falando Não, de troféu, cara. você ganhou? Melhor redação? Não, tô eu não falando de ganhei melhor prêmio. redação. Eles só leram a eles só redação leram, e falaram, acharam cara, maneira. acharam maneira e falou, acho que é uma garota que vale a pena a gente dar uma oportunidade. E aí Legal. me deram a oportunidade de me tornar aprendiz administrativa no escritório. Fui trabalhar no escritório e aí uma pessoa que trabalhava no escritório, advogada. Porque, assim, é muito doido, porque as pessoas desse universo, porque foi a primeira vez que eu tive contato com São Paulo de verdade. Então, eu nunca tinha vindo na Avenida Paulista, sei lá... No Condado, na Faria Lima. Nossa, a Faria Lima demorou um tempo pra eu poder chegar até lá. Mas, assim, a Ipiranga com a São Luís, essas coisas que a gente ouve nas músicas, a gente vê na TV, aquela coisa visual. Então, assim, pisar a primeira vez, de fato, em São Paulo e ver essas ruas... Meu Deus, eu estou aqui, Lugar olha, grande. tal. Aí, hoje em dia, você olha e fala... Ai, gente, é só uma rua, é só uma avenida, que só passa carro, cheio de prédio, não tem nada. Obrigado. Eu falo, a Isana é daqui. A gente briga direto. A gente discute por causa disso direto. Mas é válido, é válido. tenho Eu essa falo pra paixão ele, é toda porque por São Paulo. vocês moram aqui, eu falo pra Exato. eles. Eu passo meu fim de semana É isso. passeando pelo São Paulo. Eu falo, gente, eu sou de Brasília, que é muito pequena. Tem casas que são mais velhas do que Brasília inteira. Sim. E aqui é muito histórico, tem muito contexto, Sim. muita ancestralidade nos prédios. Então eu vou muito Que as no pessoas centro. daqui não sabem. Eu vou muito no centro, falo pra ele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele, eu não vou no centro, não gosto do centro. Não sei o que lá. Eu falei, cara, mas tem um prédio lá que eu fui não sei aonde, não sei onde, não sei aonde. Eu falo, legal, mas o centro é maluquice. Mas aí é que tá, não é... E aí, eu acho que esse vislumbre faz sentido, porque quem não é daqui... Você ouve as histórias, você conhece por ouvir as histórias. Aí você fala, cara, um dia eu quero estar nesse lugar. Porque, por exemplo, a Ipiranga com a São João é tema de música, Total. cara. É um samba super conhecido. Você fala, eu quero pisar nesse lugar depois Inclusive, de na ouvir esquina o tem um samba. samba lá, gente. Num Tem. bar lá e bem... É o Bar Brahma. É o Bar É. Brahma, né? Bar Brahma paga nós. Brincadeira. Não, brincadeira não, é sério. É sério. É, paga nós, Publi sério. de graça. Pô, eu fui ver a Vanessa Jackson lá uma vez, foi muito maneiro. Lá é top. Mas o legal é que quando eu não sou daqui, entenda o fato. Sempre gostei de estudar. Na história, ela acontecia aqui. Brasília foi uma mudança do centro administrativo. E a administração tá lá. Mas as vidas e pessoas que se moviam, que saíam do Nordeste, que vinham de Pau de Arara para trabalhar, vinham para cá. Sim. Raramente os candangos chegaram em Brasília numa outra leva. Sim. Então, a nossa história aqui é... A ancestralidade está toda aqui, as pessoas migraram para cá, Sim. sofreram preconceitos aqui. Então, você vê detalhes disso na cultura. Você sabe que várias peças arquitetônicas foram construídas por pessoas pretas. Então, você vê, você fala, caraca, velho. Mas quem tá aqui não tem essa consciência, tá? Porque o ritmo daqui é um ritmo frenético, muito louco, que te coloca num lugar que você não pensa mais. Você só faz. Você entra num nível automático para poupar energia. E aí E é muito doido, né? Porque você tá poupando energia para produzir mais. E aí, conforme você vai produzindo mais, você quer encontrar jeitos de otimizar a sua produção para você conseguir produzir ainda mais. Então, é muito maluco o ritmo daqui. E eu falo sempre às pessoas, você quer vir para São Paulo? Venha, mas venha com um plano, porque São Paulo é para ser um lugar temporário. Você vem, faz dinheiro, pega suas coisas e vai para um lugar em que você consiga, de fato, desfrutar a vida. Porque São Paulo não é um lugar que você consegue fazer isso com muita facilidade. Apesar de que a gente Apesar tem... de que tem muita coisa 0800, tá, Tem gente? muita coisa 0800. A gente tem excelentes hospitais aqui. Tem gente que vem de todos os lugares do Brasil para se tratar aqui. A gente tem muita coisa de cultura aqui. As oportunidades de emprego aqui. E aí, não é porque eu nasci aqui, mas é porque é verdade. Tem uma coisa, um conceito que eles chamam de serendipidade, que é você vai esbarrando nas pessoas. Quando você consegue entrar em um ecossistema específico, porque difícil é entrar em algum ecossistema. Depois que você entra, você começa a esbarrar nas pessoas e todo mundo conhece todo mundo. Então, você vira contato de segundo grau de um monte de gente. E aí, você precisa só de um aperto de mão para chegar onde você precisa. Sim. Eu tinha Esse visto termo tem até lá no Cubo, né? Eu tinha visto, eu não sei se tem a ver com esse termo especificamente, que você tá sempre mais ou menos a 5 pessoas daquela pessoa É principal. a teoria dos 6 graus de separação. O Will Smith tem um filme com esse Tô título sentindo que ela ele é fã, mostra viu? isso. Eu sei. Não, é isso, né, gente? Pessoas pretas. Mas o Will tem um filme chamado 6 graus de separação que explica essa teoria. O resumo é, Eu você juro tá... que eu sou fãzaço, eu nunca vi esse filme. Vou É um chegar filme em casa hoje e muito vou assistir. antigo, é um filme muito antigo. Acho que é um dos primeiros que ele fez. A teoria diz que qualquer pessoa na face da Terra está separada de qualquer outra pessoa na face da Terra por, no máximo, 6 apertos de mão. Então, assim, você conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece a Oprah e que pode te apresentar a ela. Você só precisa descobrir
quem são essas Quem pessoas. E aí, aqui em São Paulo, você aprende a mapear a rede por causa disso. Porque, eu quero chegar em tal pessoa. Como é que eu faço pra chegar em tal pessoa? Legal. E aí, muitas vezes, a gente não para pra pensar nisso. E aí, foi assim que eu fui parar na PUC. Porque eu, aprendiz, tinha uma advogada que me conhecia e falou, cara, eu acho que você tem potencial, eu queria muito que você fizesse a mesma faculdade que eu fiz. Ela fez Direito e ela pagou pra mim pra fazer o vestibular de turismo, porque era uma das profissões que tinha dado no teste vocacional. Eu passei no vestibular. Só que R$914 não dava pra pagar. Beleza. Fui tentar onde? Fui tentar Mackenzie. Passamos o Mackenzie para comércio exterior. Vamos fazer? Não vamos, porque não dá para pagar. Passei em Relações Públicas na Faculdades Integradas Rio Branco. Eles tinham... Só faculdade simples, né? Eles tinham um processo de bolsa. Porque assim, você entrava, você já... Porque assim, o curso custava, se eu não me engano, 930. Você entrava, você já conseguia 50% de bolsa, ficava 415. Falei, pô, eu ganho 315, tá faltando R$100. Talvez se eu for lá contar a minha história para assistente social, ela me deu uma bolsa 100%, já que ela tá dando bolsa de 50 para todo mundo, vamos lá tentar. Saiu lá de Ferraz, lá pro meio da Lapa, falar com a mulher, com todos os documentos e tal. O resumo da ópera foi que ela virou pra minha cara e falou que eu não tinha o perfil da faculdade, então que eu não deveria estar ali. Ai, que legal. Aí peguei minhas coisas, fui chorando. Viu, colega, da você Lapa. que deixou essa oportunidade de passar, fica só gravado. Fui chorando da Lapa até Ferraz, desisti, porque eu queria muito entrar na faculdade com 18 e eu tava tentando vestibular ali 2007, 2008. Desisti. Só que aí eu descobri que tinha ProUni de meio de ano. Por essa nem eu esperava. E aí eu tentei bolsa do ProUni. Só que assim, depois de todas essas frustrações, eu setei um parâmetro. E eu acho que é muito importante a gente setar parâmetro para as coisas. Então eu falei, eu só vou fazer uma faculdade que... Primeiro, seja perto do metrô, porque pode ser que eu mude de emprego e eu preciso chegar na faculdade. Então eu preciso que seja perto do metrô. Segundo, precisa ser bolsa 100%. Se a bolsa for 90, eu não vou fazer porque eu não tenho como pagar. 315 não vai rolar. Porque assim, é R$315, mas é importante dizer que na época eu já morava sozinha. Então eu já bancava as minhas coisas. Então, R$315, sendo que o aluguel era 200... Né? Aí você fala, daí sobrava 115. Sim, sobrava 115, que aí eu pagava água, luz, não tinha internet. Não tinha internet, fora que colocava você mora... R$20 no celular e tinha o vale-refeição, que aí a gente, né, comprava comida. E o custo São E Paulo, legal- né? A galera legal esquece que que morar em São Paulo não é barato. Não, mas eu morava em Ferraz. Não, mas é São Paulo. É legal que você Todas falou. essas cidades próximas, assim, Eu fiquei zoando, Caro, eu falei, igual. quando eu fazia estágio, eu era 385, né? E, cara, 385 não dava pra fazer nada. Aí ela me fala, eu ganhava 315. E eu falei, eu tava bem, eu tinha um pouco a mais que você. É triste, cara. Foi uma situação bem... Mas assim, esse é o ponto. O fato de ser descendente de quilombolas, isso te traz uma outra perspectiva da vida. Porque eu acho que é importante, assim, no geral, né? Eu acho que é importante a gente saber quem a gente é com base de onde a gente veio. E eu acho que a maioria das pessoas ficam muito fissuradas em saber... Eu quero saber qual tribo africana eu vim. Principalmente as pessoas negras. Quero saber de qual tribo africana eu vim. Mas essa pessoa nunca parou para pensar de onde a avó dela veio. E a avó dela tá muito mais perto. E se ela investigasse de onde a avó dela veio, talvez, bem talvez, ela conseguiria descobrir coisas muito importantes que fortaleceriam a identidade dela. Sim. E aí, assim... Não tô romantizando, mas é falar das coisas do jeito que elas são. Então, por exemplo, recentemente, isso muito recente, deve ter uns 2 anos, eu descobri que eu sou descendente dos malês, africanos da tribo fulani, que teve uma guerra entre eles lá, a galera muçulmana. Então, assim, eu tô falando de uma galera muito próxima do Boko Haram. Nossa, Dani, você tem orgulho de falar disso? Eu tenho. Eu tenho porque é de onde eu vim. Não quer dizer que eu compactuo com isso. Mas quer dizer que eu sei de onde eu vim e eu sei a força que essa galera tem. Fizeram uma guerra lá entre eles, pegaram quem venceu, pegou quem perdeu, mandou pro Brasil, como escravizado, obviamente. E aí chegou aqui, os que chegaram aqui falaram, não vou ser escravo, não vou. Sim, não tem mais quem foi que prendeu a gente. É uma história bem legal, pra quem não conhece. Quando você falou, eu olhei assim, porque eu gosto de estudar. As fotografias da época lembram muito as feições dela. E aí parente, viu, galera? Tem a revolta dos malês, que é Uhum. super conhecida. Tudo bem, a revolta deu errado. A revolta deu errado. Mas não quer dizer que ela não foi válida, não quer dizer que ela não foi Não importante. quer dizer que eles não estavam lutando. Exatamente. Poderiam não estar lutando do jeito que você, a nossa geração, acha que é o correto. Mas eu tenho certeza que eles fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham naquele momento. Então, saber dessas histórias é buscar força e falar, cara... Tem gente atrás de mim
que fez muito para que eu chegasse até aqui. Pode não ser o lugar ideal, mas eu cheguei até aqui. Eu sou uma mulher negra, retinta, assim, não tem passabilidade, não dá para disfarçar aqui. Você vai olhar e fala, porra, é negra, não tem o que fazer. E aí, eu cheguei até aqui, eu sou uma mulher negra, livre. Ai, Daiane, mas o capitalismo, a escravidão moderna. Sou uma mulher livre. Aquela... Não, mas sou uma mulher livre. Sim. Dentro do que eles estavam naquela época, eu sou uma mulher livre. Eu posso ir e vir a hora que eu quiser, de onde eu quiser. Ah, Daiane, mas não é bem assim, o capitalismo... Não sei o quê. Gente, quem fala isso, eu acho que não deve estudar um mínimo de história, né? Então, não é assim, possível. sabe, eu não tô sendo chicoteada. Eu não Sim. durmo numa senzala. Tipo, Então, assim... É diferente, né? Nossa, Daiane, você tá comemorando esse tipo de... Tô comemorando, porque pra mim a história faz sentido. Pode não fazer sentido pra história de um monte de gente, mas pra mim faz. Já parou pra pensar que se ninguém se incomodasse com essa parada, ia estar... Até hoje ia ser De assim? fato, até hoje ia ser assim. Só pela cor da pele, assim, sabe? Tipo, só por esse mero detalhe. É a pessoa que fala essas coisas, ela às vezes nem passa pela cabeça dela, que, tipo, ela, os ancestrais, a família de onde ela veio, talvez... nem passavam por isso, tipo, e talvez passou por, sei lá, às vezes a família dela teve pessoas escravizadas ali que trabalhavam pra elas. Sim. E tipo, sabe? Existem dois olhares, né? Os que escravizaram e os que foram escravizados. Sim. Eu tenho uma noção do mundo quando eu tô na parte superior, eu tenho uma noção do mundo quando eu tô na parte inferior. Exato. Eu Então, acho muito bizarro. a pessoa na parte superior, ela consegue olhar pro ambiente inteiro, mas ela decide olhar porque faz bem pra ela. E aí vai criticar quem fala sobre... E assim, a Eu não gente entendo- nem milita, né? Pra você ter ideia, Nem eu milita nem tanto, né? entendo como uma crítica. Eu entendo assim, cara, eu tenho vários privilégios, estou aqui no nível superior. Aquelas pessoas que estão lá embaixo, elas me servem. A partir do momento que essas pessoas estão aqui em cima, e agora? Né? Mas é que tá, eu não acho que eu tô lá em cima. Eu continuo achando que eu não tô lá em cima, mas por outras questões, assim. Eu acho que tem uma questão que é... Não dá pra chegar nesse lugar por uma questão de repertório e de tempo de vida. Porque, assim, você veja, eu tô falando de uma história de vários perrengues que eu tive, sei lá, com 18, 19 anos, pra conseguir entrar na universidade. Consegui entrar na universidade com todos os critérios que eu queria. Então, uma universidade perto do metrô, com bolsa 100%, com a possibilidade de estudar à noite, que era importante. Cheguei a passar na Belas Artes de manhã, mas eu falei, cara, de manhã eu preciso trabalhar, não dá. E aí, eu acho que a Ana Paula Chongani tem uma frase em um dos podcasts que ela participou, que eu acho que é muito real, que é a minha geração... ela foi fazer faculdade dentro do que era possível. Então, assim, a gente eliminou todos os cursos que eram caros, todos os cursos que eram de manhã, todos os cursos que tinham material didático caro, todos os cursos que eram longe. Assim, meu sonho era fazer relações públicas na USP. Mas como é que eu ia estudar no Butantã, sendo que eu morava em Ferraz de Vasconcelos, numa época que não existia linha amarela do metrô? Não, Verdade, sem contar né? que eu Já existia um tempo que não existia linha amarela do metrô. Verdade. Eu Olha sou aí, falou, fãzaço como da que a Lembra- gente chega lá, né, agora? Como que a gente chega lá? total. Eu falo que eu estudei em federal e em um determinado momento eu tinha que fazer matérias durante o dia. Eu fiz química, que não é medicina. E aí, como que a pessoa trabalha e se sustenta? Mesmo a universidade falando, você pode comer no RU gratuito porque você é pobrinha. Como é que trabalha e sustenta pra pagar passagem pra chegar lá? E aí é que tá, porque o sustento, quando você tá falando de universidade, não é só você conseguir entrar. Tem o sustento da permanência, que aí você tem material, você precisa ter um bom sono, você precisa ter uma boa alimentação, porque você tá estudando, você precisa queimar, queimar glicose para que os seus neurônios você funcionem. copiar todos os livros lá na Xerox Central, que vai fazer mais barato pra você, tem um custo. Tem um custo, tudo tem um custo, entendeu? Então, assim, era real de juntar as moedas. Tanto que nessa época foi quando eu criei a Doce de Moça Pães de Mel, que eu vendia pães de mel para conseguir complementar a renda que eu tinha, para conseguir bancar pelo menos o lanche. Eu lembro que teve uma vez que eu tive um problema no estômago, porque tudo que eu comia antes de ir para a faculdade era um sanduíche daquele pão de forma panko, que é aquele mais ruinzinho que tem, com uma fatia de queijo mussarela e leite que saía da máquina de café no trabalho. Então, todo dia eu comia aquilo, ia para a faculdade, eu estudava das 7 da noite até às 11, mas eu fugia da aula todos os dias, 10 e 20. O último ônibus. Pra não perder o último ônibus pra chegar em casa. Então, assim, e aí eu ia jantar quando eu chegava em casa.
Tipo, Meia-noite. meia-noite. Morrendo de fome. Pra quem almoçou meio-dia, depois Comeu ia qualquer comer coisa, alguma 6 e coisa pouco. 6 e pouco, e depois ia comer meia-noite. Ah, mas por que você não levava marmitas e tal? Cara, eu era uma Filha. pessoa que morava sozinha, trabalhava e estudava e não tinha nenhuma rede de apoio. Sempre fui eu por eu mesma, sozinha, o tempo todo. Então, assim, algumas coisas foram muito difíceis e isso faz eu acreditar que eu nunca vou chegar lá. E não é uma questão de você é pessimista ou porque você não vai conseguir estudar tudo que eles sabem. É sobre experiência de vida. Sim. Essas experiências de vida são a minha vida. Eu não tenho a vida de quem tá lá. Então, eu nunca vou estar no mesmo lugar dessas pessoas, porque eu não tenho como ver a vida do mesmo jeito que essas pessoas veem. Nesse mesmo ângulo, né? Eu não tenho... É assim, eu sempre dou essa analogia, né? Você tá no topo de um prédio, tem 4 pessoas, cada uma tá olhando para um canto. Você tá no mesmo lugar, mas cada uma tem uma visão diferente, porque são suas vivências. E aí, muitas vezes, a gente tende a anular as nossas vivências para se assimilar e ser assimilado por uma galera pela qual a gente quer ser aceito, mas que nunca quer dar um lugar pra gente na mesa. E quando dá de cara feia ou dá manipulando. E enquanto a gente larga o que a gente tem de história pra trás, tipo, eu tenho vergonha, não conto, tal. Eu sempre faço a pergunta, o que tem mais valor? Uma pessoa que morou na rua, esteve em situação de rua e saiu dessa situação, ou uma pessoa que foi morar 6 meses no exterior? Quem é mais resiliente, já que a gente pede intercâmbio como uma forma de ver se a pessoa de fato é resiliente? Cara, esse Que ângulo legal de olhar. tem muita Muito. Mano, tem muita coisa que eu sempre fui contra, mas eu não. Claro que eu não tenho o poder de mudar nada disso. Mas eu achava um absurdo ver essas coisas. Ainda acho, né? Hoje ainda talvez tenha um pouco menos, tipo, esses negócios, intercâmbio, inglês. O inglês, pra mim, era uma parada que até fazendo um paralelo com o Maluco no Pedaço, eu adorava. Acho que eu nunca conheci uma pessoa negra que não gostava dessa série, óbvio, né? Mas eu gostava, sabe o que eu fazia? Eu apertava a tecla SAP pra ouvir a versão original. E aí eu gostava de jogar videogame, eu gostava de ver filme e tudo, e os conteúdos que chegavam pra gente naquela época, ou era dublado ou você tinha que aprender inglês, não tinha ideia. Sim. Não tinha meio termo. Não tinha meio termo. Aí eu comecei a querer aprender inglês por causa disso, e eu acabei gostando disso, gostando da língua, e então eu estudava muito porque eu gostava. Nunca foi porque, fui obrigado, tenho que fazer porque eu sei que um dia vai ser útil pra mim no mercado corporativo de trabalho. E nunca pensei nisso. Sempre foi pra eu me divertir. E aí, Até quando porque não tá dentro desse universo, né? Total. Não tava, tipo, nenhum Você dos não meus estudou amigos inglês falava. pra quando você fosse na Disney você conseguir se comunicar. Exato. Tipo, eu não queria entrevistar o Mickey. Mas aí é que tá. O que pra mim, e é uma coisa que eu tento fazer muito hoje com o meu trabalho, é esse trabalho de ser aquilo que muita gente não pôde ser pra mim, ou aquilo que muita gente nem pensou que eu precisaria. Então, por exemplo, legal. eu não fiz inglês cedo porque ninguém no meu entorno sabia que isso era importante. E depois, quando eu descobri que isso era importante, que aí eu já estava na universidade, eu não tinha espaço mental para fazer, porque eu estava levantando 6 horas da manhã para vir de Ferraz para Bela Sintra, que é basicamente do lado da Paulista, numa época que você não tinha a linha amarela do metrô, numa época que o trem que faz a linha Luz, Mogi, Estudantes, enfim, ela não vinha direto, você tinha uma baldeação quando você chegava em São Paulo, ali em Guaianazes. Então, era sair de casa 20 para as 7 da manhã, para entrar 9 horas no trabalho, trabalhar o dia inteiro atendendo o público, sair do trabalho às 6 da tarde para entrar na universidade às 7. Estudar até 10h40 da noite e correr para conseguir pegar o último, sei lá, ônibus para chegar em casa. Que horas você vai usar? Mas você tem o final de semana. Que horas que essa pessoa aqui que mora sozinha limpa a casa, faz comida, Visita os pais. Organiza a sua vida, né? Vive um pouquinho. lava roupa. Porque você tem que lavar a roupa e tem que dar tempo da roupa secar para você poder usar na semana seguinte. Tem que ser no Nossa, sábado lembro- isso, tá? Então, assim, Era foda. como é que você faz Não sei se tudo uniforme, isso? mas pra quem usava uniforme, meu Deus do céu. Isso um terror. Eu vi que você falou do cansaço mental. Pô, trabalhar com o público o dia inteiro já cansa. E você estudar mais 4 horas é desesperador, assim. A última aula, eu lembro que eu tinha cálculo na última aula, tipo, numa sexta-feira. Aquilo ali
Nunca faça isso mais, universidade, aquilo ali não é bom. Tá? O nível de reprovação tá altíssimo por causa disso. A pessoa tá exausta mentalmente. E aí ela tem que assistir até o máximo e tentar absorver o máximo para poder acompanhar aquilo. E eu tive um feedback de um professor que ele falou: a biblioteca tá aí, se você não consegue acompanhar. No meio do curso, porque assim, eu entrei, eu ainda recebia 315, que eu estava como aprendiz, aí eu mudei de emprego, fui trabalhar agora como recepcionista, eu recebia 680, então eu já tinha dado uma melhora na vida. Sim. Só que eu sabia que eu não ia ter perspectiva de trabalhar na minha área se eu continuasse trabalhando lá. Então eu fiquei acho que uns 2 anos, saí de 680 meu salário. E foi muito engraçado isso, porque quando meu salário chegou, acho que em R$820, que eu tinha acabado de ser promovida, eu pedi demissão. Eu pedi demissão para poder fazer estágio. E aí o estágio eu recebia R$700. Então, assim, não sobrava um centavo. Literalmente não sobrava um centavo. O que ajudava era eu vender pão de mel, que aí dava alguma folga financeira. Mas, assim, contado. E aí o estágio, por causa do estágio que eu trabalhava só 6 horas por dia, aí eu entrava às 10 da manhã no estágio, conseguia sair 5 horas da tarde, aí eu consegui fazer meu TCC. Mas eu fazia meu TCC no trem. Então, eu pegava o livro na biblioteca, e aí de manhã, depois das 8, todo mundo já tinha saído de viagem, todo mundo já tinha vindo trabalhar. E aí eu conseguia vir sentada, então vinha com o livro e um caderninho, anotando, fazendo fichamento do livro. Aí trabalhava o dia inteiro, saía do trabalho na Barra Funda às 5 horas da tarde, chegava na Liberdade às 5h30, aí eu ia pro laboratório de informática, porque eu não tinha computador em casa, pra digitar tudo que eu tinha feito no caderninho. Então, eu sempre falo que eu fiz o TCC 2 vezes e foi por isso que ele ficou muito bom. Porque tinha o caderninho com o fechamento e tinha mais digitar tudo. O que eu fiz não é uma história glamurosa, não é uma história tipo, nossa, a resiliência dela. Cara, é uma história da realidade de muitas pessoas, assim, eu não tive a possibilidade dos meus amigos, colegas de universidade, que moravam, por exemplo, na Bresser, sei lá, no Belém, que levavam meia hora para chegar em casa. Eu ia levar 1 hora para chegar na minha casa, 1h30 para chegar em casa. Então, é uma outra realidade, e eu sei que isso me forjou. Quando eu olho para a minha realidade hoje, essas situações, eu falo, cara, tem coisa que eu não aguento, tem coisa que eu não vou conseguir. Essa Daiane baixa no meu e fala, deixa eu te falar um negócio. Você lembra que a gente fez isso pra gente se formar? E a gente tirou 10 no TCC? Você lembra que a gente fez isso? Pô, eu lembro que a gente fez isso. Então, como é que você tá falando que esse novo desafio... Cara, usa a mesma força que você usou naquela época pra fazer o que você precisa agora. Porque você é a mesma pessoa. Você só ficou mais velha. Total. E digo mais. Talvez você precise usar menos a sua força. Porque a força que você precisava usar, você já usou naquela época. Eu falo isso, eu já falei isso bastante aqui. Inclusive, durante o programa, eu já falei algumas vezes isso. Jovens... Fala pra câmera lá. Só dando uma vírgula aqui, gente. Fichamento, pra você que usa só o Google, é você ler o livro. Tinha uns papeizinhos assim, que tinha assim, uma barrinha vermelha, com a listra vermelha, e você colocava os itens importantes naquele momento daquela ficha. Transcrevia trechos. Tudo. Porque você tinha que devolver o livro pra biblioteca. Pois é. E é o que eu falo, Ele não estava disponível em PDF, galera. Não tinha Kindle, jovens. Não tinha Google fácil acesso igual hoje, jovens. Não tinha. É o que eu falo, assim, eu já falei isso várias vezes. Computador em casa não tinha, smartphone não tinha. Não era. Smartphone não era comum. O mais próximo do smartphone que tinha nessa época é o BlackBerry. E assim, as pessoas podem olhar pra minha cara e falar, nossa, mas você tem cara de novinha, você tá falando de umas coisas muito velhas. Gente, isso tudo que eu tô falando é coisa de 12 anos atrás. Década de 90, viu? A maior revolução. Não, 2000. Já era 2013, 14, alguma coisa assim. Era começo de aplicativos e tudo mais. Tava começando a chegar Uber aqui, Netflix. Não, Uber chegou aqui no Brasil em 2000 e... Assim, chegou o Black em 2014 e aí pra geral chegou em 2016. Eu lembro que minha corrida é mais ou menos desse ano aí. Que mandaram uma notificação lá pra mim esses dias. 8 anos. Vamos parar de falar das marcas, porque elas não estão patrocinando, exatamente. né? Então, eu ia Uber falar paga que, nós. gente, em 2008 eu tava já na universidade, eles abriram vagas pra intercâmbio e eu me candidatei, então eu estava morando nos Estados Unidos. E aí eu fui a pessoa mais moderna da minha família, porque naquela época eu tinha um notebook que parecia uma caixa desse tamanho e eu usava ele lá nos Estados Unidos e vim para o Brasil e não tinha um Wi-Fi pra poder usar. Olha que lindo. Aí você bate com a realidade. Aí eu daqui, voltei né? pra minha realidade, fiquei um tempão até conseguir um cabo que conectasse pra eu poder
usar a internet sem usar a palavra roubar a internet de outros lugares para poder voltar no mundo. Mas era bem difícil mesmo. E quando eu acessei isso, eu falei, caraca, que legal, sou super evoluída. E depois a realidade foi um baque muito cruel. Meu primeiro computador eu comprei no último semestre da universidade, assim. E eu lembro que foi um positivo, que eu devo ter pagado uns 1.000 e pouco. E, assim, muito parcelado para conseguir caber no orçamento e tal. Mas respondendo a pergunta que você fez lá atrás, que eu não esqueci dela, sim. O que aconteceu? Bolsista do ProUni, universidade, eu fui, se eu não me engano, 2 ou... Eu não sei se foram 2 ou se foram 3, eu não lembro agora. Quem tá aí na internet pode dar uma olhada no meu LinkedIn, que lá tem o número certinho. Mas eu recebi o prêmio de melhor aluna. E aí a melhor aluna, o melhor aluno, né? Enfim, depende. A pessoa recebia o semestre gratuito. Só que eu já era bolsista do ProUni. E aí a universidade fazia de um jeito que o segundo colocado não conseguia pegar o benefício. Então eu me tornei uma pessoa muito odiada na minha turma. Eu lembro de uma vez que... que legal. Eu lembro de uma vez que o professor chegou na sala e contou isso. E assim, era Relações Públicas, era uma sala majoritariamente feminina. A gente tinha um aluno que se identificava como homem na turma. E aí eu lembro delas olhando pra mim, um cara de ódio, tipo, caramba, tenta não ser tão boa assim no semestre que vem, porque aí você para de roubar a bolsa das outras pessoas. Eu falo, cara, mas eu não tenho culpa. Eu sou bolsista do ProUni, eu preciso tirar boas notas pra, né, manter não perder minha bolsa, né, no caso. Então, assim, estudem vocês, assim, né? É isso. Virou uma situação muito constrangedora. E isso fez eu me afastar muito do restante da turma. Então, além de ser a única pessoa negra na turma, que era uma coisa que na época eu não tinha consciência. Hoje eu olho as fotos e falo... Nossa, né? Aquele sentimento, hoje ele ganhou um nome, mas tinha um sentimento que tinha alguma coisa errada. E de perceber por que eu não me sentia tão confortável ali. Além de não compartilhar as experiências, porque todo mundo tinha... todo mundo não, né? A maioria das pessoas tinha terminado o ensino médio, ido morar fora... voltado meio confuso e decidiu fazer relações públicas. Porque gostava de falar e coisas assim. Eu era a única pessoa, tipo, não, com uma decisão mais pensada, elaborada. Por que você vai fazer relações públicas? Então, a gente não compartilhava essas experiências de passado. A gente não compartilhava experiências do dia a dia, porque realidades completamente diferentes. Eu estava numa situação ainda de sobrevivência, enquanto as pessoas já estavam, né, fazendo planos e tendo possibilidade de mudar de emprego, gente trancando para ir fazer intercâmbio e tal. E hoje a gente também não compartilha, porque as pessoas seguiram por caminhos que eu não faço nem ideia de quais foram. Eu, por exemplo, não fui trabalhar com comunicação. Eu tentei trabalhar em agência, mas eu não gostei do ambiente da agência e porque eu não tinha o que eles precisavam de repertório, porque eles estavam procurando esse perfil que estudava comigo e não o meu perfil. Então, o meu repertório de vivência de periferia, o meu repertório de empreendedorismo, esse repertório da vida prática... Também é real, né? A vida das outras pessoas também é real. Mas, assim, acho que tem essa coisa das dimensões. O que você tem acesso? Né? As coisas que eu tinha acesso não era o que o pessoal da agência queria. O pessoal da agência queria que eu conseguisse ler artigos em inglês e traduzir esses artigos. Era uma coisa que eu não conseguia fazer. As pessoas queriam que eu tivesse um pensamento muito mais rebuscado, elaborado, com várias referências, que naquela época eu não conseguia, porque eu simplesmente não tinha. Eu não tive acesso a esse repertório. Eu tinha acesso a outros repertórios. Que não eram... Que era interessante para eles. Que não era interessante para a agência naquele momento. Exato. Eu lembro que teve um boom de gente de cabelo colorido que fez intercâmbio para a Inglaterra, que falava outros idiomas e que tinha tempo. Eu falo que tinha tempo para se desenvolver a nível cultural e artístico muito maior do que quem trabalha e tem uma hora de intervalo. E não desmerecendo essas pessoas, mas é porque elas tinham um tempo maior do que a vivência que você descreveu, né? Mas é que tá, por exemplo, e aí é isso, eu acho que são repertórios diferentes, porque eu tinha repertório, assim, talvez as pessoas deem risada, mas é uma verdade. Eu com, sei lá, 10 anos de idade, eu sabia ordenhar vacas. Ah, Daiane, mas pelo amor de Deus, você mora em São Paulo, pra que serve esse repertório?
Cara, não sei, mas eu ainda sei ordenhar vacas, eu sei andar a cavalo, eu sei o ciclo de cultivo de algumas plantas, eu sei como é que funciona uma vida numa região do semiárido, eu sei de outras coisas. O meu morar fora é conhecer a vivência de um quilombo e aí depois fazer esse intercâmbio com uma vivência da cidade. Mas isso não era interessante para aquelas pessoas naquela época. Para muita gente isso ainda não é interessante hoje. E aí eu tive essa noção de entender. Não adianta brigar, eu não sou o que eles precisam. Então, eu vou procurar outra coisa. Todo mundo sempre falava que eu era muito boa com vendas. Fui trabalhar com vendas. E aí, atrelado à comunicação, foi uma área que eu me destaquei muito. Eu entrei para trabalhar com vendas. Entrei como consultora e saí de lá como gerente de 2 unidades de negócios, vendendo muito e tal. Legal. Só que não era o que eu queria fazer. Eu era muito boa, dava para pagar as contas, mas não era o que eu queria fazer. Então, o que eu fui fazer? Fui inventar de empreender de novo. E aí, nessa época, a Uber estava chegando no Brasil, mais ou menos, a gente já está em 2016 aí. E aí, eu fui criar um aplicativo que conectasse pessoas que tinham carros parados na garagem com pessoas que queriam dirigir na Uber, para que essas pessoas que queriam dirigir na Uber não tivessem mais que trocar de carro, assumir um financiamento novo para conseguir fazer dinheiro. Só que, obviamente, deu tudo errado, né? Porque eu fiz todo o processo do jeito errado. Eu construí tudo primeiro, gastei uma grana. Então, site, plataforma, advogado, design e tudo mais. E depois disso, eu peguei ali e lancei. E aí, ninguém quis. E nessa de que ninguém quis, perdi o dinheiro, mas foi me perguntar, que raios eu fiz de errado aqui? E aí, nesse que raios que eu fiz de errado aqui, foi quando eu conheci o mundo das startups, que ainda era uma coisa muito nova no Brasil. As pessoas ainda não era uma coisa que todo mundo sabia o que era, que você via na televisão e tal. Não, nem tinha Shark Tank, essas paradas, não tinha nada. Nossa, Até hoje, muita gente, eu dou aula na periferia e muita gente, às vezes eu tô falando, aí alguém levanta a mão assim, fala, professora, o que é startup? Eu, peraí, galera, eu vou voltar aqui e explicar pra vocês. Naquela porque a gente tá... Isso eu tô falando de hoje, tipo, semana passada. Mas naquela época era... O máximo que tinha naquela época era um aprendiz, né? Tipo, o que mais se aproximava, talvez, aquele programa Aprendiz. Eu não assisti Aprendiz. Olha... Que aqui no Brasil foi com o Roberto Justo. Sim. Não dava tempo. Não, eu assisti o Aprendiz, todas as edições do Aprendiz eu assisti, mas não era numa lógica de startup, ainda era uma lógica de empreendedorismo, esse empreendedorismo tradicional. Então, eu fui trabalhar com startup. Primeiro, eu comecei trabalhando com negócios de impacto, com tecnologia. Aí, depois, eu migrei para startups. E aí, depois, para o negócio de impacto socioambiental sem tecnologia. Aí, fui indo, porque... E aí, é muito interessante, porque eu tive... E aí, foi onde eu tive a oportunidade, de fato, de experimentar. Porque... os programas de aceleração, eles duram 6 meses, de 3 a 6 meses. Então, quando acabava o contrato, eu tinha que procurar outro programa, porque eu trabalhava como PJ. Então, acabou aqui, precisa arrumar outro emprego para pagar as contas. Então, eu ia entrando em vários programas, e nessa de ir trocando de programas, eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente do ecossistema. Tive a oportunidade de ser conhecida e conhecer pessoas. Tive a oportunidade de conhecer muitos negócios, muitas pessoas. É daí que vem o prefeito? A prefeita? Não, a prefeita veio um pouquinho depois. Ah. A aula com a prefeita veio um pouquinho depois. E aí, nesse meio tempo... eu comecei a sentir falta de ver pessoas que pareciam comigo, porque eu estava trabalhando com muita gente que não era do mesmo gênero, que não tinha a mesma origem de território, que não moravam no mesmo território, que não tinham a mesma origem racial. E aí, quando foi em 2018, eu recebi um convite, foi real um convite mesmo, para trabalhar com o Vaitec, que é esse programa da Prefeitura de São Paulo. Eles estavam montando, porque o Vaitec sempre foi uma política pública de transferência de recursos. E aí eles perceberam nas 2 primeiras turmas que só transferir o recurso não era suficiente. Precisava ter o apoio técnico. E aí eu fui trabalhar na primeira turma do Vaitec que teve apoio técnico. Que foi a terceira, que foi o Vaitec 3. Então eu trabalhei no Vaitec 3 e no Vaitec 4. E aí eu quebrei muito a cara. Inclusive é um marco, tá? Eles dividem muito claro a mudança radical que teve do 1 pro 2. E aí eles falam, tudo é a partir do 3. Tudo é a partir do 3. Tudo é a partir do 3. E eu estava lá. Ó, a pessoa entrou pra história. Deixou seu marco lá. Deixou o marco lá. E aí eu quebrei muito a cara porque trazer o conhecimento do centro para a periferia é um desafio. E é um desafio porque não basta você traduzir do português para o inglês. Tem uma coisa de você traduzir para contexto.
Então, o que algumas pessoas chamam disso, na periferia é outra coisa. E aí, na verdade, o empreendedor já fez aquilo. Mas você, por não ser do território, tá dizendo que ele não fez, porque você não consegue entender o que ele fez. Não é porque ele não fez. E isso começou a me irritar profundamente. Falei, cara, tem alguma coisa errada e ninguém consegue me ouvir, porque eu fui trabalhar para uma consultoria que não é de São Paulo. E aí, assim, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas você não sabe disso aqui. Eu falo, mas eu sei disso aqui. A ponto de, inclusive, uma das pessoas que na época era sócio dessa empresa, quando olhou o meu currículo, virou para mim e falou, você não trabalhou em todos esses lugares. Legal, hein? Só porque deve ter visto porque Putz. E aí é isso, entendeu? É quando o rosto da pessoa, a aparência da pessoa não casa com o currículo que ela tem. O meu currículo não casa com a minha aparência. Se eu te mandar o meu currículo sem foto e sem nome, você fala, cara, essa pessoa é diretora de alguma empresa. Não sou. E talvez nunca seja, porque esta aparência não é uma aparência que gera afinidade, similaridade com as pessoas que estão em cargos de diretoria. Mas não sei. Dai, aí eu vou ter que discordar de você, tá? Tá eu bom. acho que sim, você chega lá sim. Eu não acho que é muito difícil, não. Até porque, assim, várias pessoas de diversos lugares diferentes, diretoras, de gente que empreende. Tem você Muita como gente, referência. Muita gente do ecossistema. Eu acho que tem você tá como além de uma grande executiva por uma empresa aí. Eu acho que você tá além. Que medo. Porque você vira referência para outras pessoas que querem transformar suas realidades através do empreendedorismo. Todo mundo cita você. Todo mundo que eu converso, principalmente assim, no ciclo, né, o empreendedorismo negro, todo mundo conhece você. Que medo. Então, Eu não conheço todo mundo não, viu, gente? E aí Desculpa eu acho que você tá muito além do que uma executiva que tá simplesmente com um cargo bom, salário bom, uma referência boa, mas ela não tem essa influência toda de transformação que você tem. Gente, cadê o dinheiro? Você que tá aí vendo, cadê o dinheiro? Vai chegar. Então, a gente só tem mais 1 minuto ou 2 minutos, então eu quero que você conclua. Muito legal, porque, gente, se vocês não conhecem, a gente vai ter que ter parte 2 com ela, que tem muita coisa pra contar ainda. Tem muita coisa pra contar, né? Porque aí eu fui parar no mundo do empreendedorismo Vitec, depois do Vitec tive a oportunidade de fazer o mestrado para poder resolver essas questões que eu tinha tanta dúvida e tanto me incomodavam. Então, eu me tornei a primeira mulher negra a ser titulada mestre no mestrado profissional em empreendedorismo da FEA USP. E depois de lá, legal. fui trabalhar no Sebrae para montar um hub de soluções para empreendedores negros em tecnologia, que é o Ginga. E aí, é por causa do Ginga que as pessoas me chamam de prefeita. Será? É por causa do mais por Ginga. causa do Ginga. É por causa do Ginga que as pessoas me chamam Vamos de prefeita. aceitar, gente. Não, então, tudo bem, tudo nossa bem. prefeita está aqui, nesse momento, falando um pouquinho da história dela. E, para quem não conhece, você quer falar o que é o processo Ginga e a gente finaliza com isso, eu chamo parte 2, porque eu acho que ainda tem muita coisa aí legal para deixar e para contar. Tem essa pessoa, sabe aqueles melhores perfumes, aqueles franceses que vem num frasquinho pequenininho? Está aqui do meu lado. Tá, a primeira coisa que ela falou, eu sou pequenininha, mas tem conteúdo pra caramba dentro desse frasco. Eu tenho 1,50. Então, gente, vamos alinhar as expectativas de quem tá assistindo. Eu tenho 1,58. Então, não espere que você vai me encontrar, tipo, não, é pra baixo, um pouquinho mais pra baixo mesmo. E aí, o Ginga, hoje, ele é um hub que tá operando dentro do Sebrae. Ele é um hub do Sebrae São Paulo, em que a gente apoia pessoas negras que querem começar a empreender com tecnologia ou com ciência. Então, desde a hora do... Tá, quero saber o que é isso, até a hora do... Tá dando um dinheiro, mas eu preciso resolver algumas coisas aqui de operação. Então, a gente vai acompanhando com mentoria, workshop, né, mais algumas coisas que a gente oferece dentro do Hub, justamente para que esses empreendedores possam se desenvolver e competir de igual para igual com quem não tem as mesmas vivências que eles têm. Porque eu realmente acredito que as vivências de pessoas negras precisam ser olhadas por um lugar de potencialidade e valorização, e não por um lugar de, cara, a gente precisa, sei lá, baixar a régua para essas pessoas. Na minha visão, é uma métrica completamente diferente quando você avalia empreendedores negros de empreendedores não negros. Não é sobre baixar a régua, é sobre mudar a métrica. Porque você está avaliando coisas completamente diferentes. E até habilidades diferentes. Habilidades diferentes. Caramba. Porque é isso, né? Eu fui avaliar a minha experiência, é aquela coisa, né? A Daiane está sendo avaliada, a experiência dela de morar fora, pelo conhecimento dela de ordenhar vacas. Sim. Comparar bananas com maçã. Inclusive, eu fui morar fora e não sei, eu nunca nem bebi leite da vaca. Eu também tá? não sei ordenhar vaca, não.
Ela tem uma habilidade que eu não tenho e talvez eu tenha uma que ela não tenha. É isso. Complementariedade. É isso. Bom, Dai, Daiane. vamos pedir pra você deixar Seu o seu contato contatinho. aí. E a gente Por vai ter que onde marcar você quer, 2 por aqui. onde você quer que as pessoas te contatem, caso Daiane elas queiram 2, ouvir mais. versão aqui, podcast Preto e Dinheiro, que a gente nem chegou falando do dinheiro ainda. Olha, ainda tem muito pra falar de dinheiro, né? Tá, vocês podem me acessar pelo Instagram. E aí tem o... Nossa, gente, você vai me encontrar como @_ a Daiane Almeida, tudo junto. E pelo LinkedIn, Daiane Almeida. Aí você me acha lá, manda seguir, enfim, vai de conexão. Aí vocês veem o que vocês querem fazer. É a prefeita, pelo amor de Deus. Se jogar da Daiane Almeida lá, vocês vão achar. A gente vai ajudar vocês, a gente vai deixar tudo na descrição aí, bonitinho, tá bom? Mas não é difícil de achar você, não. Você realmente é Ela é prefeita mesmo, galera. Bom, esse foi mais um episódio deste podcast Preto e Dinheiro, o papo mais rico da internet. Novamente, muito obrigado, Dai, por estar compartilhando essa história riquíssima que você compartilhou aqui com a gente. Vai ter parte 2. Tá bom. Não sabemos quando, mas a gente vai te arrastar pra cá, pra essa mesa de novo. A gente precisa bater as É agendas. uma intimação. É isso, galera. Sigam a gente lá no Instagram, @Preto Dinheiro. Se inscrevam no canal. O canal é Preto e Dinheiro, lá no YouTube. Se inscrevam, ativem o sininho, façam... Você já sabe tudo que tem que fazer, façam lá. Segue a gente no Instagram, @eued, Isa. @ibarros. É isso, esse foi mais um episódio do Preto e Dinheiro, papo mais rico do Brasil. O mais rico do Brasil, Pode ser. Já tô todo da internet. Da mais rico internet, a gente tá muito além. Então, até a próxima, um beijo, tchau.